noite, amigos. 7h05. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite chuvosa ainda de sexta-feira, já atendendo aí o que se previa, né? Confirmando o que previa, de que teríamos chuva quinta, sexta, sábado e domingo. Mas agora deu uma amenizada, não deu mais aquela chuvarada que alagou boa parte da grande Porto Alegre ao longo do dia. Estamos na véspera do jogo do Grêmio contra o Botafogo. O Internacional joga no domingo contra o Cruzeiro. Tivemos problemas na seleção brasileira, problemas na Federação Gaúcha de Futebol com a Justiça do Trabalho. Enfim, daqui a pouco a gente vai dar a denúncia contra a Federação Gaúcha de Futebol, que pede até o afastamento momentâneo do presidente Francisco Noveleto, até prova em contrário, e a defesa do próprio presidente Francisco Noveleto. Daqui a pouco a gente vai ler as duas notas. Na seleção brasileira, Renato Augusto pediu para não ser convocado, quer dizer, o bruxo mor do Tite alega problemas particulares e não vai jogar contra El Salvador e Estados Unidos. E o Fagner, de novo por lesão, não vai atender a convocação do Tite e não jogará pela seleção brasileira e ficará fora de 4 partidas do Corinthians. Estamos aqui já com o Flávio Ordoc, conselheiro do Internacional. Eu chamo de chefe de gabinete do presidente, mas não é, eu reduzo a tua função. É assessor do Conselho de Gestão. Assessor do Conselho de Gestão. Boa noite, aqui. Boa noite, assessor do Conselho, bonito isso, hein? Do Conselho. Antes existia a figura do assessor da presidência, né? Que era o Mauri Luiz da Silva antes. O Mauri é o secretário-geral hoje. Secretário-geral hoje do clube, né? E hoje eu divido. Boa noite, Aquino. Adalberto Aquino, conselheiro do Boa noite ao nosso telespectador. Hoje divido essa função junto do Guinter Spode, que também é um conselheiro do Inter com bastante... Já está há muito tempo bastante propriedade, bastante tempo. Um fim de semana que se inicia com bastante assunto aí, né, para todos nós. Bastante notas, Federação Gaúcha com algumas denúncias que, sem conhecer o processo, me parecem exageradas, parecem um pouco pesadas. E, por outro lado, também na expectativa, aí sim, do Inter, da viagem a Minas. Vou acompanhar a delegação e na expectativa, obviamente, de voltar de lá com os 3 pontos. E tem uma denúncia contra o presidente do Grêmio, que não tem nada a ver com o Grêmio, né? Da época que ele foi prefeito de Osório, tem uma denúncia contra o presidente que teria sido condenado aí por improbidade administrativa. Daqui a pouco também vou ler a nota, mas cabe defesa apenas em primeira instância, uma dívida de 700 mil no município e tal. Bom, mas isso aí nós vamos falar na sequência. Adalberto Aquino, Grêmio, boa noite. Boa noite, prazer estar participando aqui, com o companheiro Flávio aqui, vermelhinho, mas pessoa da mais alta qualidade, então é sempre prazeroso participar do programa aqui. Agora, é um pepino ser administrador público hoje, né? A gente sabe o presidente como age com zelo de tudo e sempre fica alguma coisinha para perturbar o prefeito. No Rio Grande do Sul, aqui a gente fala... Isso aí deve ser do Tribunal de Contas, não sei, deve ser alguma coisa desse tipo, mas eu acho que em primeira instância ainda tem como... Mas é uma dor de cabeça. Essas decisões de primeiro grau, elas hoje, na maioria das vezes, são transitórias. Enfim, não conheço também o processo, é delicado a gente fazer qualquer comentário nesse sentido, mas pelo que tem se visto, principalmente na administração do próprio Grêmio, né, me parece que o presidente Romildo é uma pessoa de primeiríssima linha, de primeiríssimo gabarito, enfim, eventualmente essas coisas acontecem, mas... é longo e eu acho até que é precipitado, na condição de advogado falando, assim, eu acho que muitas vezes é precipitado já publicarem esse tipo de notícia, darem esse tipo de publicidade, porque, enfim, às vezes é muito mais com caráter de exposição do que da própria informação, nesse sentido. Mas hoje o sistema de transparência, isso aí acaba saindo tudo, né? Não é que não fale, mas é que... Deve ter tido outros casos mais interessantes hoje no tribunal. Lógico. Nosso tribunal deve ter produzido muita coisa, como sempre produz, é um tribunal de vanguarda, mas eles publicaram nesse sentido que eu digo, entendeu? Não é contra a publicação, muito pelo contrário. Daqui a pouco eu vou ler a nota, até estava com a publicação aqui no aparelho do Maurício, acabou
precisando da senha aqui, eu não sei a senha do Maurício Pudolf. Mas daqui a pouquinho vou ler a nota na íntegra, até para a gente não fazer especulação em cima de nada, né? Mas não é nada que envolva o Grêmio, não é nada que envolva alguma coisa mais grave do presidente, apenas caberá uma defesa aí do presidente do Grêmio a respeito ainda da época que ele era prefeito de Osório. O Internacional tem dúvida no comando de ataque e o Grêmio vai poupar alguns jogadores contra o Botafogo. E o bom para o Grêmio é que, se ganhar, e esta é uma forte tendência, que o Grêmio ganhe o seu jogo, o Grêmio deve passar do Palmeiras, porque o Palmeiras joga em Chapecó. E aí, o que é isso? O Grêmio de volta ao G4. O Grêmio só está perdendo nos critérios para o Palmeiras. E o Atlético não tem como alcançar o Grêmio, a menos que o Grêmio perca o jogo para o Botafogo. Eu não tenho essa convicção que o Grêmio vai poupar jogadores. Os jogadores que não... Mas é um que outro. O jogador que não jogar amanhã é que tem algum problema. Eu não sei, o Jeromel já não treina há 2 dias. Alguma coisa deve ter, né? Mas a gente não sabe. E o Léo Moura é um jogador que se desgasta muito. Normalmente, dificilmente ele joga 2 partidas consecutivas, né? Então, como jogou agora, deve trocar ali. E agora, o Ramiro pode ser perda de posição. E eu também não sei se o Ramiro não sai jogando, né? Porque tanto o Alisson, que entrou bem, como o André, que entrou bem, eu acho que eles devem ficar guardados para o segundo tempo. O que você achou dos confrontos aqui? Olha, tranquilo. Eu acho que o Grêmio, nós temos aí... O Grêmio pegou o mais fraco? Nós temos aí 8 equipes classificadas. A única que não tem título da Libertadores é a que vai o Grêmio enfrentar, que é o Tucumã. Os outros todos têm título da Libertadores. Então, isso aí já nos mostra uma tendência, né? E o Tucumã é uma equipe que veio para a primeira divisão depois que houve uma modificação no Campeonato Argentino. Que o Campeonato Argentino, quando o River caiu e os grandes começaram a cair, eles aumentaram números. O Campeonato Argentino hoje juntou a Série A, praticamente a Série B, tem 28 equipes. Então aí o Tucumã entrou. Aí passou a faz uma boa competição, tu acaba disputando uma competição que nem a Libertadores, que classifica do Brasil e da Argentina 6 ou 7 equipes por temporada. A verdade é que se o Grêmio passar pelo Tucumã já está na semifinal, né? Estará a 4 jogos do bicampeonato, que será o tetra. Eu recebi uma informação hoje, eu não chequei ela, até o REC aí, que é um cara que tem boa memória aí, diz que o Grêmio tem 12 participações, que o Grêmio chegou às quartas de finais da Libertadores. O Grêmio é o time de melhor aproveitamento no futebol brasileiro. E há bem pouco tempo era o São Paulo. O São Paulo ficou pelo caminho, né? Melhor aproveitamento em termos de Libertadores. Libertadores da América. Então, tem a mesma quantidade de títulos do Santos, do São Paulo, mas em termos de aproveitamento do Grêmio é o melhor. E o torcedor gremista muito feliz, né? Conseguiu classificar uma equipe diferente do torcedor internacional, que está muito mais feliz do que nós. Como é que é? O torcedor do Grêmio está feliz por ter conseguido classificar nas quartas da Libertadores, né? E o Internacional está muito mais feliz. O Grêmio tem uma equipe, o Internacional tem 7. Não. Para torcer. O Internacional está jogando o Campeonato Brasileiro lá. Não está secando ninguém, né? Tu acha que não? Não vão secar, então. Nem lembrava do jogo. Eu cheguei em casa e... Não lembrava do jogo? Não lembrava, cara. Deletou na tua memória? Tava jantando e aí ouvi uns foguetes. Eu sei de um conselheiro que quebrou, um conselheiro do Inter que quebrou o celular. Sim, no final do jogo, né? Toma os 40, os 37, né? Mas é o último lance da partida. Mas essa é uma coisa que eu não faço. O trabalho do secador, tu pegar uma partida do adversário e tu assistir para secar. Tu sofre em dobro. Não dá. E eu sinto isso. E às vezes não adianta nada, né? E hoje com o WhatsApp, quer dizer, eu não vi Inter e Paraná. O Inter e Paraná era uma partida que, para mim, o Inter ia ganhar tranquilo, estava completamente fora. Né? E aí eu estou vendo outro jogo e quando eu vejo, o meu WhatsApp fica no silencioso, não apita, mas eu tô em casa vendo o jogo e quando eu vejo, começa aquelas luzinhas ali, uma avalanche de mensagens, né? Aí eu olho no grupo só de gremistas, eu digo, bom, o Inter empatou, né? Aí vou olhar ali, os caras todos indignados. Fizeram um gol aos 40, 50 minutos. Os caras ficam mais raivosos, às vezes,
pelo outro ter ganho no finalzinho do que o seu time ganhar. Não, e o Inter foi depois ainda do gol do Grêmio. O Grêmio fez aos 47. Sim, o Inter foi o último lance. Mas o Grêmio também. Mas mas isso faz parte do futebol. Se o Grêmio Camilo contra o Flamengo... Tomou no último lance. O Grêmio tomou no último lance. Aquela falta, se o Camilo cruza ela para a área, o juiz encerra a partida. O juiz encerra o jogo com a bola no... Eu tava com essa sensação. Ele só podia chutar, era a opção que ele tinha. Se ele cruza... Acho que tu estava transmitindo aquele jogo. Sim, estava. Se ele cruza aquela bola, ele encerra no meio do caminho. Uma coisa que me preocupa no Grêmio, eu acho que o Grêmio tem uma comissão técnica, tem uma direção que deve ter avaliado bem, que, a meu modo de ver, o crescimento do Grêmio vem desde o jogo contra o Flamengo aqui, que o Grêmio jogou mal os últimos 20 minutos. Mas o Grêmio voltou a jogar ao nível que o Grêmio joga, essas partidas contra grandes partidas, que foi o jogo contra o Flamengo aqui, foi o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que também jogou muito bem, jogou bem contra o Corinthians, não jogou bem o primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas depois voltou a jogar bem e jogou muito bem contra os Estudiantes. E para mim, um dos jogadores que foi fundamental nessa modificação do estado anímico e de encaixar o time foi o Jailson. O Jailson voltou para o meio de campo, ele dá mais... Mas o Jailson agora é do Fenerbahçe. Eu sei, mas então isso que eu me fiquei preocupado, entende? De repente o Grêmio perder esse jogador nesse momento. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Agora, em termos de valores, também muito acima do que a gente podia imaginar, né? Um jogador vendido por 20 milhões. O que me asseguraram é que ele saiu pela oferta do Fenerbahçe. O Lauro agora ensinou aqui, o Lauro Quadros, que não é Fenerbahçe. Eu já ouvi. Fenerbahçe. Ouvi alguma coisa. Mas o Grêmio deve estar acho que o Michel deve estar pronto para voltar, né? Que aí tu vai ter alternativa e agora o Grêmio pode escrever 2 jogadores na próxima fase. Pode trocar, né? O Matheus Henrique provavelmente deve ser inscrito, né? Agora eu não vejo... o Michel é um jogador que pode jogar mais na primeira função, né? Mas o Matheus Henrique não é jogador dessa função. Mas o Arthur não era e se adaptou. Não, mas o Arthur, quando jogou com o Arthur foi campeão da Libertadores jogando com o Jailson. Sim. Esse ano passou a jogar Arthur e Maicon. O Arthur decaiu até um pouco de produção, porque ele passou a jogar mais atrás, para liberar o Maicon. E o Maicon cresceu. É que o Arthur é craque. O Arthur joga em qualquer uma das funções. E com uma inteligência acima da média. Exatamente. Também, né? E outra coisa que a gente tem que observar aí também, que às vezes, hoje eu já vi um jornal colocando a possibilidade do Ramiro jogar ali. O Ramiro é um jogador que até numa partida, como ele vai para a lateral, ele pode ocupar aquela posição ali, mas ele não é daquela posição ali. O Grêmio está dando um exemplo aí para o futebol brasileiro que eu acho que não tem nenhuma equipe que tenha conseguido fazer isso. Vamos lá comigo, Rec, tu que é bom de cabeça. Souza 2012, Fernando 2013, Wallace, Jailson e Arthur. O Grêmio nesse período aí de 2013 vendeu 5 para o primeiro volante. É verdade. Todos para a Europa, não foi vendido ali lá para a Rússia. O Fernando foi para o Sparta Moscou, né? Mas os outros todos foram vendidos para a Alemanha, foi vendido para o Fenerbahçe agora, o Arthur para o Barcelona. Então são jogadores que estão um pouco acima da média. E o Souza agora saiu, inclusive para o Jailson ocupar o lugar dele. O Souza foi vendido para o mercado árabe, né? Se não me engano foi. Ele e o Juliano. Tanto é que eles queriam o Patrick também. Tentaram o Patrick do Internacional. E aí eu acho que uma compra não excluía a outra. Né? Porque eles iam comprar 2, né? E o Inter? Ordoc. O Inter... Dá para encarar o Cruzeiro de igual para igual? Já chegou nesse estágio internacional? O Inter, no primeiro turno, fez uma partida aqui fenomenal. Me parece que era deixou de ganhar, não por falhas do Inter, muito pelo contrário. Foi uma partida que o goleiro do Cruzeiro naquele jogo, naquele domingo, estava impressionante, assim, pegou tudo, estava de aniversário. E eu acho que dá para encarar. Mas o Cruzeiro jogou com as reservas aqui. Não lembro. Jogou com os reservas. E eu não sei como é que ele vai domingo. Estão falando que ele vai completo. Só vai poupar o... Mas ninguém tem a semana que vem partida de Libertadores, nada, nem Copa do Brasil. Tem ela inteira.
Não, mas é que tem campeonato no meio da semana. Só o Robinho. Só o Robinho não joga. É que tem campeonato no meio da semana, né? Não. Na semana que vem, sim. Cruzeiro não. Tem brasileiro. Tem brasileiro. Tem rodada na quarta e na quinta. O Grêmio joga contra o Santos na quinta. E o Inter e Flamengo quarta. Mas são jogos normais. Mas normais. Ninguém tem jogo mas de Copa do Brasil nem Libertadores. Acho que dá para encarar, acho que dá para fazer um bom jogo lá, sim. Tem o que eu considero talvez uma vantagem, que é o fato de quando a gente entrar em campo no domingo, já vai ter jogado boa parte da rodada. Então, o Inter... domingo às 19 horas domingo às 19. Então a gente já vai saber como é que vai estar o campeonato, como é que vai estar a tabela. E eu vou com boa expectativa a Belo Horizonte. Vou esperando que a gente ganhe, que a gente faça uma boa partida, mas acima de tudo que a gente volte com os 3 pontos de lá. Olha aqui, ó, ele está lembrando aqui o Wagner aqui de Canoas, que primeiro ele está dizendo que o Palmeiras não é esse bicho papão todo aí. O seu quase levou o jogo para os pênaltis. E o Souza saiu do Grêmio, foi para o São Paulo em 2013, 2014. Sim. Numa troca envolvendo o Rodolfo. Isso, mas é um jogador que saiu daqui, né? Sim. É que você falou que eles foram todos para a Europa. É. Mas acabou na Europa. Acabou na Europa. E jogou uma enormidade. Assim como o Rodolfo também foi, né? Aí tá lembrando aqui, ó. Lembra o Aquino aí que teve mais o Lucas Leiva. Sim, mas aí nós podemos botar o Anderson. Aí é 2007, né? Aí vai Anderson também, né? Jogou depois lá na Europa na primeira função. Eu tô falando agora praticamente da gestão do Fábio Koff e do Romildo. Né? Quase todos esses jogadores saíram nesse período. Recente. Tu tá com moral aqui com o torcedor. O Carlos Charqueado Rec, olho todos os teus programas. É uma satisfação ter tido uma aula de futebol com o Lauro. Hoje encerramos com Aquino outra aula. Carlos de Charqueadas. Já nós vamos introduzir na conversa aqui o presidente do Real Esporte Clube, que é o Eduardo Sena. Vamos saber quem é o Real, né? A quantas anda o Real, onde pretende chegar. Está aqui também o Fabiano Veronese, um cara que há muito tempo faz marketing no Rio Grande do Sul. Eu lembro do Fabiano Veronese quando ele lançou as balinhas de Grêmio de Internacional. Foi lá na Calda Júnior me mostrar. E agora ele está lançando container. Evoluiu, né? Não, está com container em várias cidades já do Rio Grande do Sul. Aliás, uma bela ideia, né? Uma bela ideia. Acaba sendo uma atração na cidade. É uma atração. Tá? O cara não precisa se deslocar para a capital, ou não precisa escolher um que outro artigo, pensar para comprar na internet, vai com os olhos olhar. E tu tem alternativa, de repente, tu tá numa cidade que não tá tendo um movimento bom, tu pode pegar o container e leva para outra. Também. Tu tem alternativa, o container ele não é fixo. Alguns containers meus colegas aqui, tem de container. Tem de mala. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 25 minutos, já cumprimentando o presidente Eduardo Sena, presidente do Real Esporte Clube. É isso? De Capão da Canoa. Que beleza, uma baita cidade de Capão, né? Que tem vida 12 anos por mês. Por 12 meses por ano. Esse é o cansaço. 12 meses por ano. Né? Então, comporta o futebol lá, né, presidente? Isso, é uma cidade que tem crescido muito, né? Nos últimos anos, assim, a construção civil muito forte, né? Construção. Exatamente. Ela está em torno de, acho que ela está em segunda cidade que mais cresce no Brasil. Ela está perto só para Santos, ele estava já chegando a Santos. Verticalmente, ela tem... Mais do que Camboriú? Mais. Tem construído... Camboriú já cresceu o que tinha que crescer, ela né? tem entregado vários prédios todos os anos, finaliza prédio. Então, isso nos chamou muita atenção, uma cidade que cresce todos os anos lá. Nós fizemos um trabalho já há 15 anos no litoral norte ali. Começamos na base, né? Fizemos trabalho na base praticamente. 2 anos para cá a gente montou, nós éramos só uma empresa, na real, que tinha uma parceria junto com os clubes da região, né? E depois a gente montou um clube empresa, né? E se filiamos à Federação Gaúcha, se tornando profissional. É um clube empresa? Um clube empresa. Um clube que trabalha em cima de uma empresa e tem toda a sua construção jurídica, contábil, né? E o custo financeiro desse investimento de vocês mensal? Ele está em torno de $500 mil por mês, por ano, né? Por ano. A gente está trabalhando em si, para estruturar, nós gastamos $500 mil para estruturar ele, né? Para deixar ele funcionando hoje, mas ele vai para os números maiores, né? Temos profissionais já trabalhando em cima disso. E base vocês têm o quê? Sub-17? Base nós trabalhamos no ano passado com a Sub-17 e esse ano nós trabalhamos e investimos no profissional, né? A base a gente deixou agora parado um pouco.
O que está embutido nesse investimento, presidente? Campo de treinamento, campo de jogo, estão jogando em Tramandaí? Isso, nós colocamos o módulo em atividade, o módulo é um clube, é um estádio que estava abandonado, ele está parado, né, praticamente só para o amador, né? Então nós mandamos fazer o PPC, arrumamos todo o estádio, né? Deixamos ele pronto para jogos, né? Aí deve ter dado um custo maior, né? Deu um custo, fizemos uma parceria junto com a prefeitura, né, local, né? Porque ele é um estádio municipal, então ele pertence à prefeitura. Então a prefeitura que tem que fazer todo esse movimento, né? E a gente, junto com a parceria com o Tramandaí e Capão, a prefeitura de Capão, a gente conseguiu trabalhar em cima disso. Montamos ali o estádio para jogo e treinamos em Capão da Canoa. Então, Capão a gente usa todos ali a SAC, um parceiro nosso que tem a sede campestre na SAC ali. Fizemos os campos de treinamento. E os campos de treinamento? Tem 2? 4 campos de treinamento. Tem um Capão Novo, que a gente usa lá, a sede Capão Novo, que é da prefeitura. A gente usa ali na região, dentro de Capão tem a SERP, que é outro campo que a gente usa. O campo da SAC. E alguns outros campos alternativos que a gente tem ali perto, né? Quero, tem os outros bairros ali. Né? E tem possibilidade de arrumar o campo lá de Capão ou não? Tem a possibilidade. O Mariscão é uma que a gente fez fizemos um estudo para tentar liberar ele, junto com os bombeiros, mas ele nos barrou, né? O PPC não conseguiu ser liberado. Mas estamos tentando conversar com o prefeito Amauri para ver se constrói um estádio ali em Capão. Campeonato estão jogando, estão participando de alguma competição? Estamos na Copa Vianeiro Caneiro. Estão na Copa. Como é que estão indo? Estamos em 4º lugar. E vocês vão disputar o que o ano que vem? A série... A 2ª divisão, né? A 2ª divisão. Nós tivemos agora na 2ª divisão. Quase classificamos, perdemos para o São Borja, né? São Borja foi o campeão, né? Subiu o São Borja e... São Borja e o Farroupilha. E é raro, porque São Borja tem pouca gente ligada ao futebol, né? Aquino. Aquino de lá. São Borja foi uma bela campanha. E público no estádio, como é que estamos trabalhando em cima disso. Porque o futebol no Litoral Norte é muito forte no amador, né? O Serramar é muito famoso, leva alguns... Serramar sempre foi uma competição boa, né? Isso, então culturalmente ele tem essa tradição ali. E então, conseguem levar público. Agora a gente o pessoal começou a ter um grande interesse pelo trabalho. Capão, né? sempre foi tradicional no futebol, porque no próprio Praiano, que eu disputei muito, sempre tinha o time... Sempre tinha o time da SAC e tinha o outro time que a gente chamava do time dos pelo duro, que era caroço sempre jogar. Sim. Presidente, qual é o objetivo inicial? Vocês estão jogando a 3ª divisão. Isso, a 3ª. E a Copinha. O objetivo é fazer futebol, né? A gente faz futebol há muitos anos. A gente foi formador do Jusilei, que está no São Paulo, né? Volante. Somos formador do Marlon Freitas, que está no Cruzeiro, no Criciúma e no Vitor Feijão. Incrementando, né? Estão indo para o futebol de campo. Isso, a gente sempre foi do futebol na base, de campo mais base, sub-17 e sub-20. Agora nós entramos para o âmbito profissional, né? E vamos fazer. O Jusilei era do 7 de setembro, né? O Jusilei não. O Jusilei, ele formou ali no Sul Brasileiro de Osório. Sul Brasileiro. Junto conosco. Mas uma observação interessante que a gente tem que fazer é que com a modificação da lei dos empresários não poderem ter mais participação sobre os jogadores, nós estamos precisando de um clube que nem o teu. Sim. Tu entende? Porque tu vê que aqui em Santa Catarina tem uns 4 ou 5 clubes, no Paraná tem mais meia dúzia de clubes que são clube empresa. Porque aí o empresário pode colocar o jogador nesse clube e ele fica com um percentual do jogador. Amanhã ou depois o jogador sai dali e vai para outro clube, tu entende? Então o Rio Grande do Sul, em função da tradição muitas vezes que tem as equipes, porque tu pega os times de Pelotas, tu vê subir o Farroupilha agora, tem o Brasil, tem o Pelotas. É difícil tu fazer isso num clube desses. Juventude Caxias, a mesma coisa. São associações e agremiações, né? Os times de Passo Fundo, os times de Bagé, é difícil. Então, surgindo um clube novo, é uma oportunidade de ter um clube empresa. O clube empresa ele tem dá um aporte muito forte para os empresários e para os investidores, no sentido de que há 10, 15, 20 anos eu estou lá ainda. Eu sou presidente, sou dono do clube. Exatamente. E é o grande problema dos grandes clubes hoje de firmar alguma parceria muito de médio e longo prazo, que os clubes são as agremiações e associações onde mudam toda hora a sua presidência e a diretoria. Então não dá um respaldo muito forte para as empresas entrar para dentro. Então hoje o futuro vai ser o clube empresa. A Europa já está trabalhando com a prefeitura e com quem mais, presidente? Nós temos parceria com a Connect World, que é uma empresa de seguradora que trabalha junto com a PVS no Rio de Janeiro, que nos aporta, né, um investimento, né? E junto com a Fama,
do Veronese. Licencia marcas. Licencia marcas, está Aliás, trabalhando forte com o capacete aqui do Fittipaldi, né? Daqui a pouco nós vamos falar da outra promoção. E aí a gente fizemos uma parceria com o Veronese ali, né? Que está nos aportando, nos levando para um lugar maior, né? A nível de clube, né? Então, para nós está sendo fantástico esse trabalho novo que nós estamos fazendo aí. Tem que arrumar um guri logo para fazer dinheiro, né? É verdade, temos que produzir mais, né? O futebol precisa de negócio, né? Tem alguma promessa? Tem alguém lá que é... Flávio Ortoc já está de olho aí. Não, só curiosidade mesmo. Nós temos alguns jogadores que estão surgindo, né? Porque a gente fez um belo campeonato sub-17 ano passado, ficamos em terceiro lugar, sub-17 Gauchão. E qual é a média de idade do time que está jogando a Copinha? 20, 21. Tá bem. 18, 19, esse é o investimento 21. que tem que fazer. E outra coisa que eu acho que vocês têm que pensar também, que o Grêmio e o Internacional produzem na base. Todos os anos tu pega o sub-20 do Grêmio, tem 20 jogadores lá, um grupo de 35, mas tem mais ou menos uns 20 estourando a idade. Tu não vai aproveitar metade desses jogadores. Sim. Então, se tu tiver alguém que te dê suporte para te orientar, porque esses guris precisam jogar. Porque uma das coisas que eu sempre critiquei aí no Gauchão é que eles aproveitam muito jogadores veteranos. Inclusive, até eu critiquei o REC, que eu critiquei o Novo Hamburgo quando fez isso num ano, que contratou o Magrão, contratou o Bolívar, porque eles gastam muito. Galácticos do Vale? Tu metia a mão com os Galácticos? Pois é, mas acontece o seguinte, que aí depois tu não tem retorno financeiro, eles levaram 2 anos para se recuperar, aí acabaram ganhando um gauchão. Mas se tu trabalhar jogadores da base, jogadores com essa faixa de idade, 20, 21, eles precisam de espaço. Tá cheio de jogadores. Energia o ciclo, né? Exatamente. E aí vai acontecer o que não tem acontecido mais. Qual é o jogador que vem do interior para o Grêmio Internacional? Muito pouco, né? É, muito raro. Muito pouco. Então, se tu começar a trabalhar essa faixa de idade Quando vem de Kombi. O Quitolina foi de Kombi buscar um jogador do Juventude. Mas trouxe da base. Trouxe a base do Juventude. Sempre pronto. O Juventude é uma equipe, eles trabalham muito bem a base. E nós estamos vendo aí um time que está na segunda divisão, que está com imensas dificuldades, que praticamente não tem base, que é o Brasil, né? Que agora que eles arrendaram o Fragata lá, se tu não trabalhar a base, fica difícil. Ali é a lavoura do clube, né? Onde eles podem tirar os jogadores. Olha aí onde é que o Grêmio ganhou dinheiro de novo. Sim, vendeu o Jailson, isso aí. vendeu o Arthur, vendeu o Pedro Rocha. Tu vai buscar dinheiro e é ali. O pessoal lá de Charqueadas, do consulado, diz que no dia 3 de outubro tem uma festa e eles querem te conhecer lá. Tá famoso aqui, né? Vamos lá. Já o segundo que manda recado para cá. Olha aqui, ó. Na verdade é o seguinte, né? Essa guerra Grenal aqui tá bonita, né? Porque uns dizem que o Inter não vai chegar no Campeonato Brasileiro, os caras, agora o Grêmio já vai dar os dois. Mas o Grêmio na semifinal vai chegar. Vai ficar no... Tá falando aqui um conselheiro gremista, mas eu sou uma pessoa extremamente consciente com futebol. O Internacional já está classificado para a Libertadores do ano que vem. Não tenho dúvida. Tá? Porque entre os 6 para classificar entre os 6 primeiros, ele precisa fazer 56 pontos. Foi o que eles fizeram o ano passado. O Internacional tem 42. Ele fazendo média de time que vai ser rebaixado, que é 1 ponto por jogo, ele vai a 58, 59. Então não tem como não classificar para a Libertadores. Vai classificar. Não, já está, E se continuar mantendo essa campanha, vai classificar entre os 4. Aí nós vamos ter a dupla Grenal na Libertadores no ano que vem. O presidente estava falando da base, que é jovem, mas tem gente conhecida lá. Tem o filho do presidente Pifa. O Jordano está conosco lá, né? Mas é um jogador que ele não deslanchou, mas ele fez base. Jogou na base do Inter. Né? Depois eu acho que ele teve no Tubarão. Ele teve em outras equipes aí. Já fora do país também. Teve na Alemanha, eu acho. Isso, foi fora do país. E tem o Chuva, que tinha se aposentado, voltou. Isso, o Adriano, né? Que idade está o Adriano? Ele está com 39 anos, né? Mas ele é daquela região? O Adriano de Capão da Canoa. Ele era de Capão. É para colaborar com o time da Canoa. Na verdade, a gente fez um projeto assim com ele de ele voltar de novo e está muito bem, né? Porque tem de jogar os campeonatos ali. Ele é magrão, né? Mais fácil. E ele é um jogador que tem falta no mercado hoje, né? Aquele centroavante de área mesmo, o homem que faz o pivô ali na frente. Ele joga o campeonato da Serra ali ainda? Joga o campeonato, então ele está em atividade, né? E aí a gente pensou num projeto dele estar junto com nós, né? Para a gente promover o Real, né? Tá jogando, fez um golaço contra o Nova Prata. Já no primeiro jogo dele fez um golaço muito bonito, né? Deixou marcado já. Ronaldo Conceição tá lá também? Ronaldo tá com a gente lá também, veio do Penharol também, é da região também ali o Ronaldo, né? E o Daniel Balói? E o Balói também. O Balói tem 30 anos ainda, né? O Balói tem 28 anos. Novo ainda.
E o Ronaldo 31. São jogadores novos. Eu né, acho que o estão Valois joga mais que o Madison, por exemplo. Não tem a menor dúvida. O Madison é um jogador que precisa jogar, né? De repente... Não, ele precisa jogar. É um jogador que, de repente, saiu da Bahia, vem pro Vasco, chega num clube grande, tu não te adapta, tu precisa botar... Como saiu de um clube pequeno, o Vasco? Não, mas o Vasco hoje é um time pequeno, cara. Pode ter uma grande torcida, mas como time, é candidato ao rebaixamento de novo. Tu não pode analisar um clube de futebol e a grandeza da sua torcida com o time de futebol. O clube é uma coisa. O Internacional, o ano passado, foi um time que jogou a segunda divisão. Mas a torcida e a grandeza do Internacional não é de segunda divisão. Entende? O Inter tem uma infraestrutura, por exemplo, que o Vasco não tem, né? Exatamente. Pra tem segurar toda. E outra coisa que a gente nota hoje é que os clubes do Rio de Janeiro não vão mais disputar. Senão, o último foi o Fluminense, que tinha a Unimed por trás, mas não tem mais agora. O Vasco não tem e o Botafogo é um dos que mais devem no país. Tu acha que esses clubes vão buscar onde? Sem patrimônio para garantir empréstimo. Tu vê que os 6 clubes que se classificaram no Campeonato Brasileiro ali na ponta o ano passado são praticamente os mesmos. O Inter que voltou para o lugar dele, que é ali naquela turma ali, mas é os times de São Paulo. O São Paulo retornou, é o Corinthians, o Palmeiras. É o Santos que está mal esse ano. Né? O Santos que está mal esse ano. O Santos é... Mas o Santos é um time que vai acabar ficando para trás também. É que ele produz muito bem a base. Mas a infraestrutura do Santos não cresce. Não, é uma esculhambação. Eles vendem um jogador como o Neymar e 2 anos depois estão pelados, 3 anos depois. Mas o presidente do Santos... Agora venderam o outro por uma fortuna, aí, o Rodrigo com Y, 40 milhões de euros. Mas o presidente do Santos, que eu ia comentar, ele não mora em Santos e tem um escritório na Avenida Paulista. Não sei se tu sabia dessa informação. Eu já tinha ouvido isso aí. Então... Mas é confirmado isso? Eu achei que era onda, que os caras estavam de sacanagem, um dia que estavam bravos lá... Surgiu essa informação e disse, estão de sacanagem com o presidente. Deve ser um escritório, deve ser uma extensão do escritório. Então ele mora em São Paulo. Então. Eu acho que sim, pelo que a gente apurou. Aí é complicado. Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo estão ficando numa turma diferente dos outros. A gente vai sentir isso aí nos próximos anos. Essas equipes, a tendência dessas equipes aí se estruturando financeiramente com o potencial que tem de estádio e que tem de torcida... Porque a arrecadação que tem um clube de futebol que nem o Grêmio, que o Grêmio vai arrecadar mais de 80 milhões com receita de sócio, faz muita diferença. O Grêmio está indo por um caminho projetado aí pelo presidente para ser quase autossustentável. O problema é que a televisão vai dar 2/3 do que está pagando o ano que vem. Ao invés de aumentar, vai diminuir. Não, vai aumentar bastante. Pelo menos o esse negócio por produtividade, por ranking. Não, vai melhorar. Vai vão receber dinheiro no fim do ano, os clubes do jeito que são administrados. A partir de 2019, 40% é dividido igual para todos os clubes. 30% é pela classificação e 30% é pelo pay-per-view. O Grêmio hoje é o 5º pay-per-view. Certo? Se o Grêmio ganhar o Campeonato Brasileiro de 2019 com o 5º pay-per-view, o Grêmio vai ganhar de receita a mesma coisa que o Flamengo. Que o Flamengo é o primeiro no pay-per-view, mas se ele entrar em 5º ou 6º, o Grêmio, então tu vai ter conforme a tua classificação, aumentar muito a tua receita. Mas esse cálculo de 40, 30 e 30 é que não está bem definido na minha cabeça. 40 vai dividir igual para todos. A Chapecoense, o Atlético Paranaense, eu não sei se eles assinam. Todo mundo é igual. Agora, se cai de divisão, cai tudo, né? Cai tudo. Não ganha nada. A Série B não ganha nada. Então, acho que aí vai valorizar de novo o Campeonato Brasileiro, porque agora os times estão colocando time alternativo, escambau, porque valorizaram a Copa do Brasil. Mas quem está colocando... a Libertadores leva ao Mundial. Mas quem está colocando a alternativa é quem está lá em cima. É o Palmeiras, é o Corinthians, é o Grêmio. Mas é isso que eu estou dizendo, mas se for somar ranking, possibilidade de título, televisão... No Campeonato Brasileiro é o índice de audiência, é o pay-per-view. Por ali que tu vai fazer a medição
para ver quanto tu vai ganhar nesses 40%. Por isso que o Corinthians e o Flamengo vão continuar disparados. Mas depende. Se eu tirar primeiro lugar na classificação, for o campeão brasileiro, eu vou ter eu vou ser o primeiro nesses 30% por produtividade. E aí, se o Corinthians tira quinto, que lugar está o Corinthians? Está em oitavo, nono, vou ganhar mais do que o Corinthians. Ele vai ganhar no pay-per-view primeiro ou segundo, mas ele vai entrar em oitavo na receita desses 30%. Mas isso começa a ser medido ano que vem, né? Começa a ser medido ano que vem. Por isso tem que deixar uma base forte. E pelo que eu entendi, é que agora se recebe todo mês. E lá o ano que vem eu acho que vai diminuir, porque esse 30% tu só vai ter no final. Mas é isso que eu estou dizendo, os clubes mal administrados. Não, os times mal administrados vão se atrapalhar. E aí como é que vai fazer time? Por isso que eu estou dizendo, a televisão ano que vem vai reduzir bastante. Na largada. Quando chegar no fim do ano, tu vai receber os 30% do pay-per-view. Quem tiver fôlego. Bom, mas aí... Vai aguentar, claro, porque a gente vai bem estruturado desde agora. Começou agora esse trabalho de estruturação. Tem que começar agora. Talvez seja por isso que o Grêmio está vendendo o Jailson, vendeu o Arthur, vai fazer um caixa para saber administrar o ano que vem. O que está falando aqui o Maurício é o seguinte, a TV aberta segue normal. O 40-30-30 não é só o canal fechado? O que eu sei é verba de televisão, não sei se tem essa diferença. Pois é, eu também não tenho essa informação. Eu tinha como sendo verba de televisão. Verba de televisão engloba tudo. Porque hoje tem mais uma possibilidade que está por fechar, que é a venda dos direitos para o exterior. Existe uma possibilidade aí de ter uma arrecadação de mais de 20 milhões para cada clube. Que a negociação está por fechar. A venda do campeonato, porque não está, né? A venda do campeonato brasileiro para o exterior. Pois é, a informação que ontem até o Paulinho estava trazendo aqui é que o Flamengo e o Corinthians estavam fora do bolo porque queriam mais dinheiro, porque não sei o quê, porque tem mais audiência no exterior. E aí eles apresentariam uma outra situação e seria 5 milhões mais ou menos para cada clube. Agora eles estavam tentando chegar em 7. Foi uma... 8, sabia? 7, 8. Foi o que... O mais ou menos seria mais ou menos entre 5 e 7. Mas isso aí eu acho que veio da própria CBF, da união de uma grande maioria dos clubes. E o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Flamengo ficaram de buscar uma proposta que daria... O Atlético Paranaense está sempre na rua. Porque é clube de dono também, né? Fica mais fácil para ele gerir. Porque ele nunca aceita a primeira proposta, né? Vende conteúdo para as televisões, proíbe jornalista de treino. Ele pode falar o que quiser dele, mas ele é uma pessoa que tem uma boa... O Petralha corre na frente. Tem um bom alcance. Ele tem uma boa visão sobre futebol, a estrutura. Tu vê que o Atlético Paranaense não se meteu em rolo, fez o seu estádio, está com o seu estádio pronto, o único estádio que tem cobertura no Brasil. Ele vai bem. E outra coisa que ele fez lá, que está funcionando bem, é das torcidas. A torcida adversária lá, o Ministério Público lá, eu duvido que o Petralha não esteja por trás disso aí. Não tem mais torcida adversária lá que tu vai uniformizado. E acabaram, não tem mais briga na área da Baixada. A primeira notícia era por economia do Estado. Não teria por que deslocar um contingente de policiais do Estado, que estão a serviço da população, para proteger uma torcida adversária minúscula, mas que tem que ter proteção na entrada da cidade, dentro do hotel, dentro do estádio, na saída do estádio. Mas a torcida do Grêmio foi lá e a torcida do Inter foi lá também. E estavam dentro do estádio, só que não estavam uniformizados e todos num lugar. Vão ter que se comportar bem, quietinho. Mas tu vê que aí não teve confusão, não tem confusão. Olha o absurdo que foi o Santos no Pacaembu. Que coisa triste aquilo, né? Estavam tentando derrubar a grade. Imagina o que ia ser se eles conseguem derrubar. Se aquele troço caia. Por que a polícia militar bateu com a grade na frente para tentar afastar os caras dali? Se ela inventa de querer abrir o portão e ir pro embate,
Não ia dar tempo. Não dá. Vinha uma avalanche segura. para cima deles. Eles usaram a estratégia de bater mesmo na grade. Eu não sei se o Santos não vai ganhar uma punição ainda. Vai. Só que se for igual a do Boca, pega 3 anos de afastamento, depois vira em 2 partidas, não tem problema. Mas Está na conta. Outra coisa que também tem algumas decisões aí que a gente fica surpreso, daqui a um pouco eles vão punir o Pacaembu. Pois é. Vão alegar que não tem condições Vão punir o estádio e não toda vão hora punir tem o uma clube. ronha no Pacaembu. Tem uma... segundo, uma foi o Corinthians, né? Sim. Aí invadiram, né? Você lembra? Abriram o portão, aí foi uma... o problema é que nós vamos ficando com uma fama como os argentinos têm, né? Então, jogar lá é perigoso. Jogar lá a gente apanha. Jogar lá dá confusão. Hoje teve no Beira-Rio, aconteceu o simpósio de gestão eficaz de arenas. Pois é. Eu assisti algumas palestras, algumas exposição de cases, né? E o do Atlético Paranaense e do Judiciário do Estado do Paraná, eles justificaram nessa mesma linha que tu falou, Rec. Problema de custos, eles implementaram uma biometria muito mais avançada, talvez, do que as nossas aqui, muito mais eficiente. E eles estão fazendo algumas coisas, eles estão com um sistema de identificação facial do torcedor. É o que tem que vir para todos. Impressionante. Eles estão pegando o alvará de ordem de prisão, não é alvará, ao contrário. Até na... Mas assim, daquelas pessoas que devem pensão alimentícia. Isso onde é? Nos estádios do Paraná. Então eles mostraram um caso, o cara chegou com os 2 filhos do segundo casamento, mas ele estava devendo pensão no primeiro casamento. E a polícia encostou, esse cara identificou, porque apareceu ali, piscou o alerta. E aí aparece, inclusive, a abordagem da polícia. Estão servindo a sociedade. Chegam assistente social para ficar com as crianças e a polícia militar deles recolhe o cara e diz, tu tem que nos acompanhar. Porque a biometria é para todo mundo, né? Não, e pegam identificação de face, alguma coisa assim. Eles estão... me chamou muito a atenção. Os bandidos estão com os dias contados. Me chamou muito a atenção. Vai esvaziar o estádio aí também. E o que eles falam... A identificação facial não vai esvaziar o estádio. Não, mas é exatamente já isso. Tem que cuidar lá. Como é que tu vai organizar tuas torcidas? Mas eles falam isso, porque o fato do policial ele ir numa arquibancada e recolher a pessoa, porque esse caso era um pai... é constrangedor perante a sociedade. Constrange, mas também serve de exemplo, eles estavam dizendo isso. Porque aparentemente aquele cidadão ali estava sem fazer nada, estava com 2 filhos. Mas vai dar muita causa, muita reclamatória. A polícia chega e recolhe ele. Mas ele era em tese, enfim, em tese não. Procurado. Ele era um foragido, né? Tinha um mandado de prisão contra ele, né? Ainda não, por bem pensão, então isso, no momento que isso é notícia, estão prendendo dentro do estádio, ele desafasta num raio do estádio, porque num raio de 500 metros do estádio o pessoal já quem está com a ficha suja já não chega, tu entendeu? Só deixa eu registrar também a presença aqui do Marcelo Caran, do Fabiano Veronese, que são colaboradores lá do Real Esporte Clube de Capão da Canoa, o diretor de futebol, que é o Fernando Sena, que é filho do Eduardo Sena, quer dizer, família unida jamais será vencida. Então, o Real Esporte Clube já está aí jogando profissionalmente, já tem uma boa experiência no amador, nas divisões de base. Qual é a sua chave na Copinha? E a chave onde fica onde jogamos com o Juventude, o Grêmio, a chave C, né, Fernando? Estamos, né? Lajadense, Avenida, Nova Prata, essa é a nossa chave. Como é que está sendo a receptividade da imprensa local? Estão apoiando, estão divulgando, transmitem os jogos de vocês? Transmitem pela rádio, pelo Facebook, assim, estão transmitindo. Estamos começando a montar uma estrutura em nível disso aí, né, de comunicação, né? Uhum. Então a gente está trabalhando em cima disso, o Litoral lá está começando a fazer começando a entender esse projeto, né? E estão indo. Então ontem tive a Rádio Conexão Esporte lá de Capão, teve lá, dando apoio, então estão começando, divulgando. A gente está montando mudando essa cultura deles ali, que é muito amador ainda, assim, na nível de Serramar, né? Uhum. E ele trazendo mais para o profissional. Chave B, lá, tá? Perdão, Chave B. Que é a mesma do Grêmio. Isso aí. O Grêmio já esteve lá, né? O Grêmio nós jogamos lá no Grêmio. O Grêmio em Eldorado, contra o Grêmio. Mas teve um amistoso, não?
Teve um amistoso ano passado lá. Ah, sim. Ano passado, sim. Tivemos amistosos na Copinha do ano passado. Nós fizemos o jogo lá. Bom, olha aqui, ó, tem muitas informações. A primeira é do Juventude, né? Que está ganhando do Paysandu, lá em Belém do Pará. Sem o Julinho. Tá com o Vink já estreando, né? E nós tivemos alguns assuntos hoje muito impactantes, né? Alguns mais, outros menos, mas acho que no final da história vai ser mais barulho do que alguma coisa diferente. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul encaminhou ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul notícia crime contra o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Neto, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis no âmbito das suas atribuições criminais. O dirigente é denunciado por vários ilícitos, como desobediência, embaraço à efetivação de sentença, frustração de direito assegurado por lei trabalhista, constrangimento ilegal, coação no curso do processo, falsidade ideológica, graves irregularidades na composição do Conselho Fiscal da Federação Gaúcha de Futebol e ausência de lisura no próximo processo eleitoral da Federação Gaúcha de Futebol. Quer dizer, aqui tem de tudo um pouco, né? Ofício de 14 páginas com o conteúdo das irregularidades foi entregue pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho para a procuradora-chefe substituta do Ministério Público Federal, Cláudia Paim, durante a reunião no início da tarde desta sexta-feira. Na quinta, o procurador peticionou na 16ª Vara do Trabalho para que a Federação Gaúcha de Futebol comprove o cumprimento da decisão de regularizar o vínculo trabalhista dos fiscais e que seja determinada medida coercitiva de afastamento do presidente, aquilo que a gente falava no começo do programa, do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, das suas atividades, para assegurar cumprimento de ordem judicial. O Felipe Gomes, que é procurador responsável pelo processo, requereu também intimação da Federação Gaúcha de Futebol para pagar 2 multas. A primeira de 20% do valor atualizado do débito em execução fixado em 800 mil, a título de dano moral coletivo, conforme acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. A segunda de 20 mil, pelo descumprimento comprovado de obrigação a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, conforme determinação da decisão que deferiu a execução. E aí vem a palavra-chave, provisória. O presidente da Federação, Noveleto, tendo tomado conhecimento da veiculação da matéria jornalística no site do Ministério Público do Trabalho, vem em respeito aos seus clubes filiados, aos torcedores, parceiros comerciais e transparência que sempre pautou sua vida, esclarecer o quanto segue. Diz: preliminarmente é importante mencionar que, ciente da decisão judicial proferida em sede de execução provisória, dentro do prazo concedido pelo juiz do processo, cumpriu totalmente o que fora determinado. Vale lembrar que constou da decisão abster-se de utilizar e ou contratar trabalhadores autônomos e ou por intermédio de empresas terceirizadas e ou sociedades cooperativas. Logo, a obrigação da federação, diz a nota, era de não usar o instituto da terceirização e assim fez ao encaminhar ofício com orientação expressa aos seus clubes filiados no dia 15 de junho, uma vez comprovada nos autos da execução, o ilustre magistrado proferiu os seguintes despachos, vistos, etc., desse pedido de petição e tal. Então, para finalizar, é possível depreender, no entendimento do magistrado que conduz a ação, a ordem judicial estava plenamente cumprida na defesa da federação. Quanto ao alegado descumprimento do comando judicial apresentado pelo ilustre procurador do Trabalho, a federação apresentou sua defesa administrativa e, tão logo seja intimada, se pronunciará em juízo também. E aí vai, né? Teve uma ação, não é, Adalberto Aquino, que foi feita
pela pelo Ministério do Trabalho, num jogo do Avaí contra o Brasil, de Pelotas. Avaí Brasil, quer dizer, Ministério Público do Trabalho, O talvez. próprio Ministério Público, né? Só que o jogo Avaí Brasil é pelo Campeonato Brasileiro e a responsabilidade é da CBF, não da Federação Gaúcha. Não, e eu quero comentar uma outra situação. E outra coisa que, antes de tu falar, deixa eu só dizer uma coisa aqui, já tentaram passar para os clubes isso aí, porque isso aí não tem cabimento, tu pegar a segurança do quem faz dos jogos, tu querer que seja funcionário da federação. Vai arrumar quantos funcionários? É um jogo de 15 em 15 dias que tem, quer dizer... Não, mas eu trago outra... é a área que eu milito. Eu sou advogado trabalhista e leciono essa matéria, inclusive processual. Essa semana, o tribunal, o STF, em Brasília, ele julga a possibilidade de, a partir de agora, tu terceirizar todos os atos da tua empresa. Exatamente. Então, mudando, né? Então, provavelmente, eu não conheço o processo, eu não estou defendendo ninguém, muito pelo contrário. Não sei. Dando um parecer. Mas eu estou dando uma opinião em cima do que foi divulgado. É possível que essa legislação já não esteja mais vigente. Então, essa condenação, ok, com base no passado, anterior. Mas se é uma lei que vem depois e que é mais benéfica, talvez me pareça um pouco... Vai acabar empregando mais gente nesse caso. Claro, porque não é proibido. Porque a lei já não proibia, inclusive, eu vou te dizer, porque ela tem um enunciado lá, uma súmula do TST, que dizia que eles podiam terceirizar não sendo atividade fim. Poderia, é uma parte jurídica, mas a gente poderia terceirizar. Então, por isso que a gente sempre viu, mesmo em órgãos públicos, a terceirização da limpeza, do ascensorista, mas nunca terceirizou a atividade principal. Talvez tenha sido com base nisso, só que agora pode. Já podia, já tinha uma súmula que não tem força de lei, agora tem uma decisão do STF. E tem uma outra bomba aí que é o... Bomba? A gente tem a mania de exagerar, né? Porque é a primeira instância ainda, então... Mas esse prefeito e esse secretário de Osório são condenados por improbidade administrativa, que pega o presidente Romildo Bolzan. O administrador não pode discricionariamente dispor dos créditos fiscais ao ponto de escolher qual vai ou não cobrar. Conforme demonstrou a prova testemunhal, somente os loteadores eram cobrados, já que a cobrança de tributo é ato legal e imperativo, respeitando o princípio de legalidade e da impessoalidade. Com esta afirmação, o juiz de direito Juliano Pereira Breda, da comarca de Osório, condenou por atos de improbidade administrativa o ex-prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, e o seu ex-secretário da Fazenda, Pedro Francisco Schoffen. Eles deixaram de cobrar tributos municipais, causando prejuízo estimado em cerca de 700 mil. Ou seja, teriam não cobrado de alguém algo que deveria ser cobrado. Agora isso aí dando prejuízo ao município. Isso aí é de quando? De 20 anos atrás? É, mais ou menos. 96, né? Mais de 20 anos. 22 anos. E aí, segundo o Ministério Público, entre os anos de 93, se pegar dá 25, a 96, na gestão dos réus, não foram ajuizadas execuções fiscais. Daqui a pouco ninguém vai querer ser prefeito, né? 25 anos depois. Tu tem que ajuizar ainda, porque pelo fato de tu não ter ajuizado, tu vai ser punido. Quer dizer, daqui a pouco ninguém vai querer ser prefeito. Olha aqui, ó, para o Ministério Público, houve conduta omissiva de Romildo e Pedro Francisco, que não determinavam os lançamentos dos créditos tributários e, quando efetuavam, não procediam às respectivas cobranças. O juiz Juliano Breda afirmou que os réus foram negligentes, deixando de arrecadar tributos. Destacou também que a lei municipal, número tal, que dispôs sobre a concessão de benefícios para o pagamento de débitos fiscais em atraso, não poderia ser aplicada ao caso, pois é válida apenas para os débitos constituídos até 92. E aí... No caso aí seria uma improbidade administrativa por ter deixado de cobrar alguma coisa. Mas aí vai a lei, ó, diz que foi por simpatia e amizade. Bom, aí... Algumas testemunhas dizendo. E que não era feita a inscrição em dívida ativa de todos os contribuintes do município. E aí vai. Isso aí é uma decisão. Cautela. Isso aí é uma decisão em primeira. Isso aqui é uma nota. Isso aí é uma decisão em primeira instância e eu não acredito que um gestor público, que o presidente Romildo, ia fazer uma coisa dessa. Olha aqui, ó. Também foram condenados à perda da função pública que eventualmente estejam ocupando e suspensão dos direitos políticos de 6 anos para Romildo Bolzan e 5 anos para Pedro Francisco Schoffen.
cabe recurso da sentença. Por isso que eu disse que era uma nota. Termina Não, dizendo isso aqui, cabe recurso da sentença. Tem mais 10 anos. Que não é uma deliberação, é uma nota. Tem mais 10 anos de processo aí, pelo menos. 10 anos de incomodação. Com recurso, seria bom que tivesse só mais um. Não, mas é mais tempo para provar a inocência, para poder brigar e para poder mostrar que... O Maluf foi condenado agora pelos Fuscas que deu lá na Copa de 70. É isso aí. Faz 48 anos. Eu tô te dizendo, tem mais no mínimo 10 anos aí para brigar. Não, vamos voltar pro futebol. Vamos falar do futebol, porque senão aí, nós estamos com um presidiário aí sendo candidato, aí é brincadeira. Empatou o Paysandu. Alegria de pobre dura pouco. Né? Empatou o Paysandu. Tava indo bem demais. Mas pelo menos o Juventude fez gol, que o problema do Juventude era não fazer gol. Tava feia a coisa, né? Eu acho conseguiu ganhar lanterna boa 6 partidas que não fazia gol. E o time do Inter já dá para dizer que é confiável? Eu acredito que sim. Sim, 20 rodadas se mantendo na ponta, me parece que sim. Gera algumas dúvidas, teve treino fechado ontem, parece que fecha o treino amanhã antes da gente embarcar. Há talvez uma dúvida no ataque, aí como é que volta o Damião, que a gente não sabe ainda exatamente em que condição está, se aguenta os 90 minutos. A zaga me parece que vai com o Emerson Santos, que foi uma boa aquisição do departamento de futebol, agregou bastante na equipe. Enfim, eu acho que é um time confiável sim, ao contrário do que se falava no começo ali. A gente cobrou há pouco, nas redes sociais aí, tinha jornalista dizendo que Moledo e Cuesta são insuficientes, me cobrem e tal, e eu cobrei dele. Digo, passou um turno inteiro, eu estou te cobrando agora. Mas o que acontece... Isso acontece. Zagueiro... Tem que ter paciência. Por melhor que seja um zagueiro ou outro, o zagueiro tem que dar casamento. Tem que dar casamento. Tem que encaixar a dupla. Tem que dar liga. Encaixou o Jeromel com o Kahneman e vai embora. Encaixou o Moledo com o Cuesta. Tu vê que o Cuesta, que era contestado ano passado, esse ano já... Pelas mesmas coisas que ele faz Exatamente. Hoje, pela maneira de sair. Então encaixou, melhorou. Agora eu acho que o Internacional tem a definição de onde ele vai chegar, principalmente nesses próximos 3 jogos, né? Que pega o Cruzeiro fora, o Flamengo em casa e o Grenal. Mas aí depois a Chapecoense fora e tem Corinthians já em seguida. Fora também. Mas eu quero te dizer que esses 3 aí vão ditar mais ou menos o rumo. Mas eu concordo com aquilo, porque aí na dificuldade é que se vê o tamanho. Né? Porque o Inter embalou e foi legal, fez vitórias de 1-0 contra Paraná, contra Ceará, que não foram convincentes. Mas por estar embalado conseguiu a vitória. Mas não existe nem deu um jeito. O São Paulo venceu por 1-0 no Paraná, lá também e foi dominado agora pelo Ceará. Com a ajuda da arbitragem, com um monte de coisa, que o Inter não teve, o São Paulo com o Ceará. Mas o Campeonato Brasileiro, ele tem uma característica... Com o Paraná, tinha falado. Ele empatou com o Paraná também. Não, e sim, o São Paulo ganhou do Ceará com gol aos 32 do segundo tempo. O Campeonato Brasileiro tem uma característica que quem quer chegar. Isso aí era o do professor Luxemburgo. Tu tem que ganhar dos pequenos e trocar ponto com os grandes. Entende? Tem que somar, Então se o Internacional somar ponto contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, o Grenal não vai somar. Vai só de... Tem tempo, já somou no primeiro. Tu acha que foi ponto ganho? Quando? Grenal? No primeiro Grenal do Brasileirão foi ponto ganho, claro. Claro que sim. Empatar com o Grêmio é ponto ganho sempre. Joga fora de casa. Falou tão alegre, somou no primeiro, mas empate ninguém soma nada. É que dentro da comemoração que a gente viu antes do jogo, e eu já comentei isso aqui no teu programa, eu vi, eu não lembro se era contigo, foi ponto ganho. A gente jogou água naquela fogueira lá que eles estavam achando que iam comemorar. Já voltamos. Grêmio enfrenta o Botafogo amanhã, 4 da tarde na Arena, é 5º colocado com 37 pontos. Uma vitória do Grêmio, um tropeço do Palmeiras, o Grêmio está de volta ao G4. Já são 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, nas últimas 2 rodadas, empate com o Cruzeiro e derrota para o Atlético Paranaense. Jeromel, Léo Moura e Ramiro podem ser preservados, caso sejam preservados. Paulo Miranda no lugar do Jeromel, Léo Gomes no lugar do Léo Moura e Alisson no lugar do Ramiro. Cícero, o substituto do Jailson em princípio. Goi, Léo Moura ou Léo Gomes, Jeromel ou Paulo Miranda, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Ramiro ou Alisson, Luan, Everton e Jael, em princípio o time do Grêmio. O Jael deve começar outra vez. Tricolor já enfrentou a equipe carioca 66 vezes na história.
25 vitórias, 20 empates, 21 derrotas. Definidas as datas dos confrontos das quartas de final da Libertadores. Partida contra o Tucumã, na Argentina, será no dia 18 de setembro. E a volta em Porto Alegre no dia 2 de outubro. Direção acertou o primeiro contrato profissional do jovem Pedro Lucas, de apenas 16 anos. Valor da multa rescisória, 40 milhões de euros. Agora é só assim, é 40, 50, né? 195 milhões de reais. E o contrato vale até o final de 2021. No Internacional, 3 pontos atrás do líder São Paulo. Colorado enfrenta o Cruzeiro domingo às 19 no Mineirão. Internacional vai em busca da 4ª vitória seguida, longe de casa. Impressionante, né? O Inter ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético, ganhou do Bahia. Dourado, Patrick e Rossi não treinaram mais uma vez hoje, são dúvidas para a partida de domingo às 19 horas. Caso não atuem, Gabriel Dias e Charles disputam a posição de Dourado. E o D'Alessandro deve substituir o volante Patrick. A dúvida no ataque é entre Damião e Jonathan Alves. Emerson Santos está confirmado na vaga do Moledo. Provável time do Internacional: Lomba, Zeca, Emerson Santos, Moledo, Iago. Dourado, ou Gabriel Dias ou Charles. Edenilson, Patrick ou D'Alessandro. Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves ou Damião. Internacional já enfrentou a equipe mineira 68 vezes na história, 29 vitórias, 19 empates e 25 derrotas. Já voltamos. Estou aqui com o amigo Fabiano Veronese, capacete do grupo Taurus, marca San Marino, modelo para motociclistas, inspirado nos modelos de Emerson Fittipaldi, licenciado pela Fama para o Brasil inteiro. Nós vamos organizar uma promoção aqui, vamos anunciar na segunda-feira e vamos sortear ou na outra segunda-feira, para dar tempo de uma semana inteira completa, ou na próxima sexta-feira. facebook.com/Luiz Carlos Reck, nós vamos colocar ali a promoção. Segunda-feira estaremos anunciando aqui e aí você vai colocar ou uma frase a respeito da carreira do Emerson Fittipaldi, ou a respeito do automobilismo, das novidades, ou uma frase a respeito de Grêmio de Internacional. Nós vamos bolar junto com o Fabiano aqui, que é o protagonista da ideia, e já na semana que vem, segunda-feira, estaremos apresentando. Olha aqui, ó, isso aqui é um agradecimento que o Emerson faz para quem compra o capacete, é isso? É, exatamente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Cadeira Cativa. Prazer é todo nosso. Depois dessa jornada, quando tu comentou da balinha ali, que foi os primeiros produtos que eu desenvolvi. Realmente, estou falando lá da década de 90. 90? Faz 30 anos isso já. 94, na época do saudoso presidente Fábio Koff. Foi ali que tudo começou. E ali estava começando um marketing esportivo. Ali iniciava. Os 2 clubes aqui do sul do Brasil são pioneiros nessa linha no Brasil inteiro. Quer dizer, você é pioneiro, tem cara de guri ainda, mas tá velho, já faz 30 anos que lançou a balinha. Faz tempo, mas é uma jornada grande mesmo, a gente está construindo isso de longa data e os clubes têm muito potencial para ser explorado nesse segmento. A gente ainda está aprendendo. Quem é que fez o licenciamento? O licenciamento é essa história que é o seguinte: o Emerson Fittipaldi, grande ídolo, precursor do automobilismo no Brasil, há uns 2 anos atrás, quando ele deu uma entrevista no Fantástico, eu me comovi porque ele deu uma entrevista com os problemas financeiros que estavam levando ele, enfim, para essa situação. Estava quebradinho. Isso. E aí eu olhei e percebi o seguinte: tem alguma coisa errada aí. Um cara com essa marca, com essa condição, não pode estar nessa situação. Você entrou em contato com ele? Entrei em contato com ele, tinha um assessor alemão chamado Stefan. Eu levei 6 meses para sentar com ele, na tentativa. Foi uma persistência grande. Mas a primeira vez que eu sentei com ele, criou uma empatia entre nós dois e hoje eu represento ele de forma global. Né? A gente tem negócio hoje no México, a gente está abrindo negócio nos Estados Unidos. Já tirou o homem da crise? A gente está trabalhando para isso, mas vai sair fácil. Porque na verdade é o seguinte, ele tem muito patrimônio. Ele tem muito patrimônio físico, né? E aí tem um embrólio aí para discutir. Mas o potencial da marca dele é fantástico. É uma relação emocional. Eu sempre digo assim, é uma marca que fala, né? Tem toda uma história. Pioneiro do automobilismo brasileiro, como campeão de Fórmula 1. Primeiro brasileiro a ganhar uma competição da envergadura de Fórmula Indy lá fora. Então tem um trajeto maravilhoso e
está sempre dando o apoio dele e incentivando essa garotada que está chegando aí. Tem 2 netos agora, o Enzo na Academia Ferrari, já pilotando em alto nível, e tem também o Pietro que já está correndo na Indy. Por isso que eu queria que o Fabiano falasse. É uma história mais bonita do que a gente imaginava. Impressionante. Foi a partir de um apelo que o Emerson Fittipaldi fez, se expôs ao extremo, né? Num dos programas de maior audiência do Brasil, dizendo que estava quebrado, mesmo tendo patrimônio, por causa de alguns embaraços, embrólios jurídicos e tal. E aí, parabéns, Lourenço. Muito agora obrigado. Tu está ajudando o Real lá. Estou ajudando o Real. Aqui, eu queria só referir uma coisa, em primeiro lugar, né? O Real é uma coisa sanguínea aqui. Primeiro ponto, porque somos primos, eu e o Eduardo. Ah, é? Somos primos. E o Eduardo foi pro futebol porque eu levei ele pela mão para ir lá participar da escola do Inter naquela época. Né? Ele é colorado e eu tive que levar lá no Inter. Eu queria levar no Grêmio, mas não deu. Eu joguei no Grêmio depois, 2 anos. E depois jogou no Grêmio. Valeu o sacrifício. E o Aquino sabe da minha história. Eu tenho a felicidade de ter tido um avô campeão farroupilha pelo Grêmio. Inclusive tem um aniversário agora, né? Dos 87 anos, se eu não me engano, de Campeonato Farroupilha. Promessa de 100 anos, né, Aquino? Do Campeonato Farroupilha. Uma promessa que foi feita naquela época. E meu avô fez parte dessa história. Campeão Farroupilha em 35. Muito bem. Esse aí, obrigado pela oportunidade. Sabe que eu tinha um colega que era o Fernando Veronese, né? Uma figura extraordinária, todo mundo conhecedor de música. E todo mundo pergunta se você é parente dele. O que tu é do Fernando Veronese? Todo mundo. E não é nada. Não somos nada, que eu saiba. Mesmo sobrenome. E o Fernando foi o cara que mais conheceu música no Rio Grande do Sul. Como é o nome do teu pai? Gilmar Veronese. Ele jogou na equipe em 35. Não, meu avô. Teu avô. O pai. E o pai do pai. Jogou na equipe, era na época centroavante da equipe do Grêmio, em 1935. Fazer mais um intervalo? Estou devendo mais um ainda? Não, já paguei. Então tá, valeu. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Vai deixar para mim aqui, deixar, né? Claro. Frente, claro. Aqui, tá bom? Olha aqui, espetáculo. Não, outro dia eu boto. Nós vamos ter que organizar uma promoção para valorizar aqui tanto o trabalho do Emerson de recuperação financeira e tal, como do Fabiano Veronese, que é um cara da fama aí que está se alastrando cada vez mais e agora tem que arrumar uma boa alavancada aqui com o Real, com marcas e tudo mais. Na praia, o senhor sente caminhando lá e tal, já um reconhecimento ao trabalho de vocês? Com certeza, lá a população tem reconhecido o Real, tem prestigiado o Real, tem incentivado, né, o clube. O clube tivemos dois clubes que surgiram na década de 90, o Torrense e o Cidreira, né? E não conseguiram alavancar, né? Pararam, fizeram 1 ano, 2 anos de trabalho. Nós estamos há 15 anos no Litoral Norte fazendo um trabalho sério. Nos estruturamos para chegar nesse lugar. Nos estruturamos como clube, estruturamos na parte de futebol, estruturamos na parte agora como empresa. E a comunidade está reconhecendo isso, que nós estamos ali, ficamos para ser um alicerce, estamos criando uma raiz bem forte. Sempre foi os olhos da Federação Gaúcha que tivesse um representante no litoral. Nunca teve um representante que desse continuidade para esse trabalho a nível de futebol. A Federação teve 2 que não conseguiu dar continuidade e o Real veio para ficar, veio fazer história. Estamos fazendo um trabalho sério lá a nível de futebol, a nível de negócio comercial, junto com a Fama, o cara está com a gente lá agora. Então a gente estamos trabalhando para que o Real se torne um clube forte, um clube que venha para ser um clube da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A estrutura é para isso, nós estamos estruturando para isso. O clube vem trabalhando em cima disso aí, dando melhores condições para os jogadores. Moro dentro de um resort, dentro do hotel, os jogadores lá, no Capão da Canoa. Então os jogadores estão sendo bem cuidados, estão trazendo, chamando a atenção desse atleta. Moro no resort. Chamando a atenção do atleta para que vir para o Real, porque o Real é um clube formador, um clube que dá oportunidade para atletas emergentes, atletas que estão, como foi colocado aqui, que precisam de uma oportunidade, que às vezes não tem oportunidade no Grêmio e no Internacional. Claro. O Grêmio já fez uma parceria ano passado conosco, emprestando 5 jogadores para nós. Então a gente está trabalhando em cima disso aí, para que a gente possa ser um clube de referência e que venha representar o Litoral Norte com muita honra e que aquela comunidade merece. Conte com a gente aqui, presidente. Adalberto Aquino, quem é que vai ser o substituto do Jailson? Olha, eu não sei o que passa na cabeça do Renato,
Porque eu acho que a direção dispensou o jogador, vendeu o jogador, conversando com a comissão técnica. Agora, o jogador que eu vejo mais condições para jogar ali naquela função ali é o Michel. O Michel é mais primeiro volante. Tu não entra nesse entusiasmo geral aí do Matheus Henrique? Não, eu vejo o Matheus... Como o Maicon. É um jogador mais da característica do Maicon. Não vejo formar uma dupla Matheus e Maicon, tu entende? Aí as pessoas dizem, não, mas o Arthur jogou junto com o Maicon. Mas aí voltamos a estar casando, craque. Aí tem a diferença, o Arthur é craque, né? Quem sabe o guri até seja no futuro? Pode ser, mas eu não vejo ele com essa característica de ser primeiro volante. Eu vejo mais o Michel nessa condição de ser o jogador que vai jogar naquela função. Na direita, Gomes ou Moura? Olha, o Léo Moura tem muita qualidade, né? Agora, o que eu vejo é a necessidade que o treinador sempre tem que fazer. Eu inverteria a situação. O que tem acontecido com o Léo Moura em todos os jogos? Ele tem saído aos 10, 15 do segundo tempo. Eu começo a jogar eu pensaria em começar jogando com o Leonardo e deixar o Léo Moura para o segundo tempo. Quando chegar aos 20 do segundo tempo, o jogo tô precisando fazer gol, eu boto o Léo Moura com todo o gás. Ou não bota porque o outro guri já tá bom e tal. Tá ganhando o jogo, tá 2-0, 3-0, eu pensaria em fazer alguma coisa diferente. Senão, eu sou obrigado quase sempre a fazer uma substituição, tu entende? Dá mais um jogo de alta intensidade. Ramiro ou Alisson? Ou outro? Olha, eu vejo que as pessoas reclamam do Ramiro, mas eu vejo o seguinte, que o Ramiro joga na mesma posição que joga a maior parte do tempo o Léo Moura. Porque o Léo Moura é um jogador que entra para dentro do campo com a bola. O Ramiro faz esse mesmo trabalho. Então eu preciso de um lateral que passe por fora. Quando o Léo Moura 30 minutos tem condições de fazer isso. Então vai melhorar a produção do Ramiro. E o Léo Moura e o Alisson são uma excelente alternativa, tá entende? Quer dizer, o que nós teremos agora? O Everton vai jogar amanhã. Mas contra o Santos e no Granal não vai jogar. Não vai. Provavelmente deve jogar o Alisson. Aí fica como um coringa. O Alisson agora vai começar a encorpar, entende? E o Marinho, você jogou a toalha? Não joguei, mas eu acho que o jogador precisa mais tempo, entende? É difícil o jogador que chegue no clube e saia jogando. É difícil. Mas não ser um jogador com muita experiência, quer dizer, o ano passado o Grêmio teve um jogador que chegou aqui e saiu jogando, fez 18 gols na temporada, que foi o Barrios. Vou explorar um pouquinho o Flávio Ordoc. A grita do aumento dos ingressos, das mensalidades de sócio. Não tem grita. Eu acabei de receber um dado vindo para cá. O Inter hoje, em dados fechados agora, às 18 horas, quando fechou nossa central de atendimento ao sócio, fechamos 110.326 sócios em números exatos. Aumentou? Aumentou nessa semana mais de 1.200 associações novas. Temos quase 95 mil sócios em dia, estamos com 94.600 alguma coisa. E agora, final do dia, 110.326 sócios. É um número muito... E tu sabe qual é a arrecadação mensal do quadro social? Em torno, se eu não me engano, de 10 a 11 milhões mensais. 10 a 11 milhões? Eu acho que sim, eu não tenho certeza. O Grêmio é 7 e se falava que arrecadava mais que o Exatamente. Não, eu acho que não. O Inter é talvez 9 a 10 milhões de reais mensais, com certeza. Puxa vida, então... Sim. Com a majoração. São 94 mil sócios em dia. Mas daí daria uma média de 100, não dá média de 100. Mas são 94, 95 mil sócios em dia. No balanço do Internacional do ano passado, o Grêmio arrecadou mais em quadro social e o Inter tendo mais Porque o Inter sócio. teve um prejuízo muito grande ano passado, em torno de 10 milhões com a subsídio de ingressos. Com o subsídio, aqueles ingressos que a gente teve que fazer a R$10 ano passado. E a CBF nos cobra uma taxa de R$30 independente do preço mínimo da cota para o ingresso. Mas aí mas não tem nada a ver com a arrecadação social? Eu acho que entra na arrecadação de jogo também. Não. Se eu não estou enganado. A arrecadação social é o que o sócio paga para o clube. Aí isso aí interfere na bilheteria. Na receita de jogo. Tá. Flávio, qual é o objetivo? Chegar a quantos mil sócios? A gente projeta 130 mil sócios até o ano que vem. 130 mil, já no final desse ano e início do ano que vem? Metade do ano que vem, porque provavelmente com a disputa da Libertadores, né?
Essa semana, mais de 1.000 associações. Essa semana. O que influenciou a contratação do Paulo Guerreiro? Positiva, inicialmente, e depois negativamente? Eu não vi influência negativa, na semana do Guerreiro, nós tivemos mais de 3.500 sócios novos. Um impacto de nível mundial, todas as mídias, todas as grandes mídias mundiais falando no atleta. Era uma oportunidade que surgiu quando se buscou um atleta, se pensou, um atleta do porte do Guerreiro, se pensava em grupo para o próximo ano, né, pela necessidade que se projetava, mas é um negócio que surge e quando ele surge, na ocasião que ele se apresenta, tem que ser feito de imediato. Então se fez sabendo o risco, com o risco calculado, com o risco em contrato, inclusive, para que ninguém tivesse prejuízo. Então me parece que teve impacto só positivo. A queima-roupa, eu sei que você é mais para o departamento de futebol. O Richelli fica ou não fica no Internacional? Não tenho acompanhado, quem cuida disso é o Roberto Melo, é o Adauri, eu deixo para o departamento de futebol. Segunda-feira vai se definir, porque o Sport Recife quer uma definição logo, o Internacional queria mais prazo para definir, o jogador tem ainda... Ele está treinando, ele está feito bons treinamentos aqui em Porto Alegre, isso sim. Pois é, mas se fala que ainda precisa um mês, né? Valeu, obrigado, Flávio. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Adalberto Aquino. Obrigado, presidente Eduardo. Sucesso cada vez maior para o nosso Real lá de Capão. Obrigado, agradeço. Até segunda-feira. O Walter foi quase preso hoje porque brincou com uma arma de criança. Quando for cortar a luz.